Hoje a gente vai mergulhar num argumento teológico bem interessante que vem lá do livro de Romanos. A ideia aqui é que uma missão super importante é apresentada não como uma ordem, mas como uma solução para uma série de problemas em cadeia. Vamos entender isso melhor? Olha que curioso, o ponto de partida da nossa fonte não é uma afirmação, é uma série de perguntas. Uma vai puxando a outra, sabe? Como um efeito dominó que, no final, revela um problemão central. A primeira pergunta já estabelece a base de tudo: a necessidade da fé. Sem acreditar, não tem como invocar, não tem como chamar. Esse é o primeiríssimo obstáculo. E logo em seguida vem o próximo elo dessa corrente. A fé não surge assim do nada, né? Ela depende de ouvir a mensagem. Para crer, primeiro é preciso conhecer. Faz todo sentido. A lógica continua. Para alguém ouvir, outra pessoa precisa falar, precisa anunciar a mensagem. O ato de ouvir precisa de alguém que emita o som, que fale. E aqui a gente chega na raiz do problema. Todo esse processo, invocar, crer, ouvir, pregar, tudo isso depende desse primeiro passo, que é fundamental. Alguém precisa ser enviado. Se ninguém for enviado, a corrente toda se quebra antes mesmo de começar. Então, como a fonte resolve essa questão do envio? A resposta começa num lugar que a gente talvez não espere. Não com uma estratégia de marketing ou algo externo, mas com uma transformação interna, bem profunda. Este versículo é a chave de tudo. A fonte argumenta que o ponto de partida para qualquer missão é a consagração pessoal. É essa entrega de si mesmo que serve de alicerce para tudo que vem depois. E isso nos leva a um ponto central. Antes de sair fazendo coisas pelo mundo, a missão exige ser algo. A transformação pessoal não é só um pré-requisito, ela já é o primeiro ato da missão em si. A partir dessa base interna bem sólida, a missão começa a transbordar, a ir para fora. Vamos ver agora como essa transformação pessoal aparece na prática, no dia a dia. O rosto público da fé é marcado por atitudes bem concretas. Não se trata de grandes eventos, mas de um jeito de viver radicalmente empático e amoroso, sabe? E é isso que acaba servindo como um testemunho poderoso. Agora, um ponto bem interessante que a fonte levanta é que o respeito cívico faz parte da missão. Ser um bom cidadão, pagar impostos, respeitar a ordem, isso não é visto só como uma obrigação social, mas como uma forma de dar um bom exemplo. Depois da dimensão interna e da pública, a fonte apresenta o que chama de missão maior, ou talvez a mais desafiadora de todas: o jeito como a comunidade cuida dos seus próprios membros. É muito importante entender esse termo. Não tem nada a ver com julgar se alguém é mais ou menos espiritual. A ideia é saber lidar com as divergências internas sobre assuntos que não são essenciais, com acolhimento e não com briga ou divisão. E este versículo ilustra o princípio por trás disso de um jeito brilhante. É a ideia de que somos todos responsáveis uns pelos outros. As ações de uma pessoa afetam o grupo todo, o que exige que, às vezes, a gente deixe as nossas preferências de lado pelo bem da unidade. Bom, a gente já viu essas três dimensões da missão, né? A interna, a pública e a comunitária. Agora vamos fazer o mais legal. Vamos conectar essa solução de três partes com aquelas 4 perguntas lá do começo da nossa análise. Lembra da primeira pergunta? Como crerão? Pois é, a resposta está aqui. Uma comunidade que vive de um jeito autêntico, consagrado, torna a mensagem que ela prega algo que dá para acreditar. A fé é gerada quando se vê a fé em ação. E o problema de ouvir? A resposta é uma comunidade que proclama. E isso acontece tanto no testemunho público de amor e cidadania, quanto no ensino que rola dentro da própria comunidade. A falta de pregadores é resolvida de um jeito muito poderoso. Pregar não se resume a estar num púlpito. Cada pessoa que usa seus dons, seja ensinando, servindo ou encorajando, na prática está pregando, está passando a mensagem adiante. E, finalmente, a pergunta fundamental: como pregarão se não forem enviados? O envio é uma responsabilidade de todo mundo. É o investimento da comunidade inteira, com recursos e apoio, que faz a missão acontecer. Mas toda essa estrutura, missão interna, pública, comunitária, não é só um exercício de teologia. A fonte conecta tudo isso a uma realidade humana muito urgente, mostrando o que está realmente em jogo. Para a gente ter uma ideia dessa urgência, a fonte destaca um dado bem alarmante sobre o desespero no mundo, representado por este único número.
De acordo com os dados citados, esse é o ritmo do desespero global. E esse número transforma o que poderia ser só um debate teórico num chamado urgente para a ação. E aqui está o propósito final de tudo isso. Toda essa estrutura da missão cristã, como a fonte apresenta, tem um objetivo muito claro: levar uma mensagem de esperança para um mundo onde tanta gente se sente sem saída. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se esse princípio é verdadeiro, que o impacto no mundo começa com a saúde interna de um grupo, como essa ideia poderia ser aplicada a outras causas, a movimentos e organizações que também querem fazer a diferença? A resposta para isso pode mudar o jeito como a gente enxerga a mudança social.